E aí galera, beleza? Tal. Vamos falar um pouquinho aqui de vitaminas. Vitaminas e minerais. Poxa, são tantas. Qual a melhor para o meu problema? Eu estou com um problema, eu não consigo manter a minha memória, estou com a memória um pouco fraca. Às vezes eu faço algo, quero fazer algo, mas não lembro. Eu deixo de fazer uma ligação, não me concentro. Existe uma série de situações. Eu tenho momentos que eu fico em depressão, fica parecendo que eu estou com algum problema neurológico. O que está acontecendo comigo? Será que eu posso tomar alguma vitamina? Gente, são sintomas características de, déficit de vitamina B12. Né? A vitamina B12, ela pode ser encontrada tanto no complexo B, onde você tem a B6, a B9, a B12, né? O complexo de modo geral, como também você pode encontrar ela isolada, que é a B12, que é a cianocobalamina e a metilcobalamina. Tem alguma diferença entre elas, Paulo? Entre aspas, em algum. Quando você pega o complexo, já está falando, são vários. Complexo B, né? Na verdade, assim, a vitamina é complexo B. Então, tem vários complexos do complexo B. Aí tem aquele potinho que tem um comprimido, uma cápsula, que ali representa vários complexos. B12, B6, B9. Para esse objetivo que eu acabei de falar, ela não é o ideal. O ideal é você utilizar a vitamina B12, seja ela metilcobalamina ou cianocobalamina. Existe diferença entre essas duas, Paulo? A diferença é uma só. Aliás, duas. Financeiro, que a metilcobalamina ela é mais cara, ela é mais salgada, né? E a outra diferença é que a cianocobalamina ela é sintetizada. Ela é um medicamento que vai para a indústria, ela é transformada em vitamina B12, né? Então ela é sintetizada. Existem produtos que se juntam, né? Até mesmo o insumo B12 e aí faz aquele medicamento sintetizado. Então significa que ela não é natural. Já a natural é a metilcobalamina. Ela é um medicamento natural, né? Se ela é natural, ela já está na forma ativa. O que significa isso? Eu acredito que vocês entenderam aí, né? A diferença de cianocobalamina, que ela é sintetizada, e a outra que ela é ativa, que ela é natural, né? E essa naturalidade, ela faz com que ela seja uma substância ativa. O que significa isso, Paulo? Veja bem, quando você vai fazer o uso do medicamento, quando você ingere um medicamento, esse medicamento ele precisa passar pelo estômago, lá ele vai ser absorvido no duodeno, depois do duodeno ele vai cair na corrente sanguínea, onde vai ter acesso ao fígado. Lá no fígado existe um processo chamado de metabolização, né? Ou biotransformação. Use qualquer uma das palavras do jeito que você quiser. As duas estão corretas. Não existe beleza para falar sobre esses dois nomes. Ou biotransformação ou metabolização. É a mesma coisa. Beleza? É só que existem medicamentos que eles não são ativos. Entendeu? Ele precisa passar por um processo de metabolização. Aí existe de primeira passagem. Quando ele passa pelo fígado, por esse processo de metabolização, você consegue entender que o medicamento ela é uma molécula. Então, toda molécula existe substâncias ligadas nela, entendeu? É só que aquela substância ela precisa ficar mais
solúvel à água, que a gente chama de hidrossolúvel. Se ela não é tão hidrossolúvel assim, ela precisa passar por um processo de metabolização, falando de uma forma mais simples, que é para ela chegar na forma ativa. Então, quando ela passa pelo processo de biotransformação ou metabolização, outras moléculas se ligam nela, fazendo com que ela fique mais hidrossolúvel e ali ela vai fazer o que ela precisa ser feito. Então, a cianocobalamina, ela precisa passar por esse processo que eu acabei de falar, para ela se transformar em metilcobalamina no organismo. E aí, quando ela se transforma em metilcobalamina, ela já está pronta para fazer o efeito esperado. Já a metilcobalamina, ela não precisa passar pelo processo de biotransformação, entendeu? Ela é uma forma ativa, porém, ela vai passar pelo fígado para que lá é a passagem de biotransformação normal, e de lá ela já vai fazer o efeito esperado dela. Então, por isso que ela se torna mais cara, né, financeiramente, e por isso que por ela ser natural, ela já é a forma ativa. Aí você vai perguntar, mas Paulo, por que esse medicamento ele é bom para o cérebro? Porque esse medicamento ele vai me ajudar a ter um pensamento mais ativo, né? Eu vou prestar mais atenção na situação. Quem é o profissional que pode estar me indicando esse medicamento? Onde é que eu encontro esse medicamento? Entendeu? Existe algum alimento que eu possa ingerir que não tenha necessidade de comprar esse medicamento? Então você vê que a gente pode estar fazendo perguntas, e são essas perguntas que você precisa quando você for comprar, em especial medicamento, vitamina e minerais e suplementos, que você precisa fazer à pessoa que está lhe vendendo, que são essenciais para a sua saúde, sabe? Então, nós aqui trabalhamos dessa forma. Então, com isso, a gente consegue aumentar as nossas vendas por conta da informação aplicada e o medicamento direcionado, que são, no caso, são as vitaminas. E aí uma das respostas que eu vou lhe dar é: qual o profissional que você deve procurar? Veja bem, todo medicamento, não isentando a vitamina, ela precisa passar também por um médico, porque o fato de nós termos a vitamina como compra de venda livre, algumas de compra de venda livre, daqui a pouco eu vou explicar para você o que é hidrossolúvel e lipossolúvel. Por isso que eu estou falando do médico. Você precisa fazer uma dosagem da vitamina. Então, quando você faz uso do medicamento, da vitamina, de forma exacerbada, que você não precisa porque você tem uma alimentação adequada, né? Então, eu já vou te responder, vou te dar duas respostas. Quem é o profissional, como é que você deve saber se você pode usar ou não pode usar, e onde você deve encontrar em forma de alimento. Primeiro, você tem que ir ao médico, procurar saber do médico, falar a sua situação, ele vai passar a vitamina para você. De duas, uma, ou ele vai passar porque você faz uso de uma grande quantidade de medicamento, acima de 4 medicamentos de classe diferente, você já precisa fazer o uso do complexo B ou da vitamina B12, né? Ou um ou outro. Entendeu? E lá ele vai fazer a dosagem para saber se você está precisando ou não está precisando. Beleza. Onde é que eu encontro esses medicamentos, Paulo? Você encontra em medicamentos de origem animal, como carne, ovos, peixes, laticínios. Ah, mas eu me alimento bastante. Eu fui ao médico, o médico disse que eu preciso me suplementar. Pô, claro, né? A alimentação da gente hoje está cheia de agrotóxico, né? Então, as carnes, né? Onde é que a gente compra essa carne? De fato, a gente tem certeza que essa carne é de qualidade, entendeu? Os ovos são de qualidade. Existem vários e vários carros vendendo ovos na rua. Então, o ovo ele precisa de uma temperatura ideal para você fazer o consumo daquele ovo.
onde é que aquele ovo está sendo armazenado? Então a população, as pessoas, elas querem comprar, achar que comprar algo barato está lhe trazendo um benefício financeiro. Financeiro tá, mas na sua saúde você está esculhambando com a sua saúde. Então, todo produto alimentício e todo produto de medicamento precisa comprar em um local onde é específico, onde a Anvisa liberou. Onde é que se compra ovo? Compra onde a Anvisa, o órgão, liberou. Onde é que se compra medicamento? Compra onde a Anvisa de fato libera. Porque os medicamentos estão em um local onde ele precisa ser armazenado e condicionado com a temperatura ideal. A mesma coisa é o ovo. O peixe, onde é que você está comprando seu peixe? Esse peixe é um peixe que está sendo acondicionado a uma temperatura ideal, né? Ele tem um alvará sanitário na parede, né? E os laticínios. Então, assim, gente, são tanto detalhe que no final das contas você se alimenta bem, obviamente, porém você não tem uma alimentação rica com os seus nutrientes adequados conforme a cada classe de medicamento. E aí o seu B12 está baixo. Pronto, é isso aí. Paulo, se eu utilizar o B12 puro, se eu utilizar o B12 sem a necessidade de fazer o exame, e se eu estiver com a minha dosagem de B12 alta, o que é que isso vai acontecer? Vai acontecer um monte de coisa. Vai acontecer dor abdominal, náuseas, fadiga, né? Você vai ficar com as mãos formigando, entendeu? Então você vai ter uma grande concentração de vitamina fisiológica e uma grande concentração de vitamina introduzida através, seja ela metilcobalamina ou cianocobalamina. Ok. Paulo, por que você falou no início do vídeo que ele é bom em relação a você manter a sua memória ativa? Vamos lá, vamos pensar comigo. Se você não está bem com o seu organismo, com o seu intestino, você percebe-se que você vai ter vários problemas no seu organismo, seja ele já intestinal e seja ele psicológico, né? Neurológico. Então, quando você faz uso de medicamento em excesso, quando você faz uso de bebidas alcoólicas em excesso, quando você não se alimenta da forma que eu acabei de falar aqui, que são os alimentos de origem animal e que não são medicamentos nutritivos, você acaba tendo uma deficiência de vitamina B12. E a falta de vitamina B12 acarreta o sistema nervoso central. Entendeu? Tudo isso por conta do estômago, do intestino. O intestino, ele faz com que você tenha essa deficiência, faz com que você tenha um problema mental. Então, a importância de você estar fazendo o uso da vitamina B12 isolada é justamente para você aumentar o seu complexo de vitamina e, consequentemente, fazer com que a sua homeostasia neurológica ela funcione otimamente bem. Uma outra resposta, né, que eu fiz as perguntas, eu estou dando a resposta, em relação do lipofílico e hidrofílico. O que significa isso? Existem medicamentos, classes de medicamento, existem classes de vitaminas que são vitaminas hidrofílicas e vitaminas lipofílicas, né? As hidrofílicas são aquelas que você utiliza diariamente, é o caso da vitamina C e é o caso dos complexos B, né? Então, esses medicamentos você utiliza hoje, em 24 horas ele sai do seu organismo através da urina, entendeu? Então,
Pensando nisso, quando você faz uso desses medicamentos em excesso, ele vai dar problema renal e vai dar problema hepático. É uma das outras consequências fora da fadiga, dor abdominal e náusea que eu falei, né, que são as doenças hepáticas que ocasionam tudo isso aí. Já as lipofílicas não. Quais são? Quais são? Vitamina D, vitamina K, vitamina E, deixa eu ver qual outra. São várias, né? Vitamina E, eu falo vitamina A. Então, essas vitaminas elas precisam ser dosadas para saber se você vai fazer uso ou não. Por quê? Além de saber se está baixa no seu organismo, né, e se tiver vai fazer a suplementação, e se não tiver, ela é lipofílica. Ela ainda tem um pouquinho no seu organismo, sabe? Ela sai, ela é eliminada com menos com menos intensidade como as vitaminas hidrofílicas. Então, qual o entendimento que a gente tem? As vitaminas hidrofílicas é aquelas que podem ser compradas na farmácia com a orientação do farmacêutico, né? Porém, precisa ter a receita médica, ela não é com retenção de receita. Mas na sua escala de informação que você tem, das suas atividades, da sua alimentação, né, da ingestão de bebida alcoólica e de medicamentos excessivos, aí você já sabe que você tem deficiência de vitamina, tanto a vitamina C quanto a vitamina B12, beleza pura, que é a cianocobalamina e metilcobalamina, que elas são utilizadas para suplementar essa necessidade. E a vitamina C, não posso falar vitamina C porque eu estou falando do vídeo de vitamina B12, né? Então, vamos fazer um vídeo só para falar sobre isso, sobre essa vitamina. Então é isso aí, galera. Você vê que o assunto ele é interessante, mas passa a ser um pouco complexo quando você começa a ter uma visão mais ampliada da fisiologia, né? Então a gente precisa ter de fato noção o que está acontecendo com o cliente, com o paciente, para a gente poder estar introduzindo a vitamina certa, né? Isso não vai diminuir as suas vendas. Isso com certeza vai aumentar as suas vendas, porque você vai ter o feedback, você vai ter a informação vai trazer para você. Então só basta a gente estar lendo um pouquinho, estudando um pouquinho e abreviando, né, a informação para o cliente. Obviamente você não vai ficar 17 minutos falando da vitamina para um cliente. Não é assim que funciona. A não ser que você faz uma ação na farmácia e nesse dia você vai falar de todas as vitaminas e lá vai ocorrer as indagações e você vai começar a passar informação ali aleatória, né? Um pergunta sobre minerais, aí você vai e fala, outro pergunta sobre vitamina, você vai e fala, e aí você vai tocando e aí é só sucesso. Beleza pura? Então é isso aí, eu espero que ficou entendido o assunto sobre cianocobalamina e metilcobalamina, que são duas vitaminas de fato muito maravilhosas. E ok, beleza pura, vamos que vamos estudar.